Olá, pessoal, vamos começar nossa aula de espelhos esféricos, tá? Então, vê, como é que eu vou formar esse espelho esférico? Então, vamos pensar que a gente tem uma esfera e essa esfera é totalmente reflexiva, ela é espelhada, tanto na parte interna quanto na parte externa. E o que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa esfera e a gente vai formar essa parte que sobrou aqui, que a gente vai chamar de calota. Lembrando que ela é um espelho, ela é reflexiva tanto na parte externa quanto na parte interna, tá? E dependendo da posição, esse espelho vai receber um nome. Se a parte que reflete for a parte de dentro, eu vou dizer que é um espelho côncavo, tá? E quais são as características desse espelho côncavo? A tendência dele é que as imagens fiquem maiores. Por isso que a moça aqui, ó, tá utilizando um espelho côncavo para se maquiar, porque ela consegue ver mais detalhes, porque a imagem é ampliada, tá? Já no caso de quando a parte espelhada é a parte externa, eu vou dizer que é um espelho convexo, tá? E quais são as características desse espelho convexo? O que acontece? O ângulo de visão dele é maior. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, esse espelho convexo ele está em uma portaria de um prédio. Então, o porteiro que está lá na frente, ele tem uma visão maior da região em volta dele ali. Então, ele pode ter noção de quem está circulando ali, tendo um ângulo de visão maior. Tá ok? Aí vamos ver quais são os elementos desse espelho esférico. Então, a gente vai ter a nossa esfera, que vai gerar o nosso espelho, e nós vamos ter o centro dessa esfera, tá ok? Aí o que acontece? A gente passa um plano para cortar essa esfera, e essa parte que sobra, a calota que a gente chama, vai ser o nosso espelho. Lembrando que se for na parte de dentro, a parte espelhada, eu vou dizer que é um espelho côncavo. Se for na parte externa, eu vou chamar ele de convexo. Então, o que acontece? Nós vamos ter o nosso eixo principal, que é uma reta que passa pelo centro de curvatura e também pelo o vértice do espelho, que é esse pontinho aqui que fica nos polos do espelho. Nós vamos ter os eixos secundários, que é qualquer reta que passe pelo centro de curvatura. Nós vamos também ter o ângulo de abertura do espelho, que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa, que passa nas extremidades do espelho, que é a abertura das extremidades do espelho. E por último, a gente vai ter o raio de curvatura, que seria o quê? É o raio da esfera que gerou o espelho, certo? Então, se o nosso espelho está refletindo na parte de dentro, eu vou chamar ele de côncavo. E eu coloco esses tracinhos aqui, ó, para indicar a parte que não reflete. E se ele for convexo, a parte que vai estar refletida é a parte externa, então eu coloco os tracinhos para dentro para indicar que é a parte que não está refletindo, tá? Então, nos espelhos esféricos, a gente também vai seguir aquelas duas leis da reflexão dos espelhos planos, que são quais? Primeiro, os raios de luz incidente e refletido e a reta normal ao espelho no ponto de incidência são coplanares. O que é que significa dizer que são coplanares, que estão no mesmo plano? Imagina, por exemplo, uma folha de papel como se fosse um plano. Então, o raio incidente, o raio refletido, a reta normal estão todos como se eles estivessem todos presos assim em cima desse papel, fazem parte do mesmo plano, tá? E a segunda lei vai dizer que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão têm a mesma medida. Mas bora verificar como é que fica isso. Então, eu tenho o raio incidente, que é o raio que está chegando. Nesse ponto onde ele reflete, no ângulo de incidência chega, é onde eu vou passar a minha reta normal. A reta normal, ela sai do centro de curvatura e passa pelo ponto de incidência, formando 90 graus com uma tangente que tangencia esse ponto de incidência, tá? E o ângulo e o raio refletido, ó, vai sair com o mesmo ângulo que saiu. Então, lembrando pela segunda lei, que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo refletido. Isso também vai acontecer no espelho convexo. O ângulo de incidência chega, o ponto onde ele bate é aonde vai sair a reta normal,
Que a reta normal é uma reta que liga o ponto de incidência com o ponto de curvatura do espelho, com o centro de curvatura do espelho. E lembrando que o raio refletido sai com o mesmo ângulo referente ao ângulo de incidência. O ângulo de incidência é sempre em relação à reta normal. Vai ser o mesmo valor do ângulo de reflexão em relação à nossa reta normal, tá? Então, a primeira lei vai dizer que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano. E a segunda lei vai dizer que o ângulo de incidência tem o mesmo valor do ângulo de reflexão. Lembrando que esse ângulo é medido a partir da reta normal. Tá ok, pessoal? Vamos ver as condições de nitidez de Gauss. Por que existem essas condições? Porque quando a gente vai ver uma imagem no espelho esférico, a tendência dele é que essa imagem saia desfocada, ela não seja tão nítida. Porém, Gauss estudou e acabou demonstrando algumas condições para que essas imagens formadas sejam nítidas. E é isso que a gente vai ver agora. A primeira condição é essa, que o ângulo de abertura do espelho deve ser pequeno, aproximadamente 10 graus. Então, veja aqui, ó, esse ângulozinho de abertura tem que ser de, no máximo, de aproximadamente 10 graus. Próxima condição, o raio incidente, ele deve ser paralelo ou pouco inclinado em relação ao eixo principal. Se a gente garantir essas condições, a gente vai ter imagens mais nítidas. E a próxima é que os raios incidentes devem ser bem próximos ao eixo principal. Então, vê, o ângulo de abertura de até 10 graus, os raios incidentes têm que ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo principal, e a gente também tem que ter esses raios incidentes próximos ao nosso eixo principal. Se a gente garantir essas condições, nós vamos ter imagens mais nítidas, tá? Aí vê, nós vamos ter um sistema estigmático e astigmático. Já como a gente está falando de nitidez de imagem, vamos ver a diferença entre esses dois sistemas, tá? No sistema astigmático, cada ponto de uma imagem real, quando é refletida no espelho, gera mais de um ponto. Por isso que a gente diz que, por isso que aparece uma imagem manchada. Então, quando a pessoa diz que uma pessoa tem astigmatismo, é em relação a isso. É porque o quê? Cada ponto, cada imagem de um objeto real, ao invés de criar um único ponto, ele gera mais de um. Então, por isso que a imagem fica manchada, porque tem mais de um ponto sendo formado daquela imagem real. Já no sistema estigmático, cada ponto de um objeto real só reflete um único ponto. Então, eu vou ter uma imagem com mais qualidade, uma imagem definida. Então, essa é a diferença entre o sistema astigmático e o sistema estigmático. Então, quando fala que uma pessoa tem astigmatismo, é em relação a isso, em relação a essa imagem ser manchada. Tá ok, pessoal? Aí vê, foco de um espelho. Que danado é isso? O que acontece? Imagina que a gente vai pegar um feixe de luz paralelo ao eixo principal e lançar nesse espelho. O que é que vai acontecer? Dá uma olhada. Todos esses raios de luz vão acabar convergindo para um único ponto. Esse ponto de convergência é o que a gente chama de foco de um espelho. Se o espelho é côncavo, a convergência dos pontos vai ser em um ponto dentro do espelho ali, na parte central. Já quando eu tenho um espelho... só um detalhe aqui, ó. Como todos os raios convergem para um ponto F sobre o eixo principal, chamamos de foco principal real. Vê, é real porque os raios de luz convergem para o mesmo ponto. Então, é um foco real. Por que eu estou falando isso? Dá uma olhada agora no espelho convexo. O feixe de luz vai chegar no espelho, só que ao invés dos raios convergirem, eles vão divergir, eles vão se espalhar. Mas veja, se a gente prolongar os raios divergentes, eles vão ter um ponto focal como se fosse da onde eles saíssem. Então, esse ponto focal aqui, eu vou chamar de ponto focal virtual, porque ele não é formado pela convergência dos raios,
mas ele é um ponto como se fosse o ponto da onde os raios refletidos vão divergir, tá? Então, quando a gente falar de imagem, também mais para frente falar de imagem real e imagem virtual, tem a ver com isso. Quando é uma imagem real, ela é formada pela convergência dos próprios raios luminosos. Quando é uma imagem virtual, ela é formada pelo prolongamento da divergência dos raios. É como se os raios divergentes saíssem daquele ponto, tá certo, pessoal? Mas isso a gente vai ver com mais calma daqui a pouco. Então, vê, a gente já sabe o que é o foco, né, que é um ponto onde seria a convergência desses raios luminosos, e quando a gente vai analisar a distância desse foco, a gente vai verificar que ele sempre vai estar na metade entre o centro de curvatura e o vértice. Então, por isso que a gente pode dizer que o raio do espelho, o raio de formação do espelho, é 2 vezes o foco. Ou então, que o foco é a metade do raio de curvatura. Então, quando a gente precisar calcular o foco, definir ele, você vai saber que o foco, a distância do foco em relação ao vértice, é a metade do valor do raio que forma o espelho, certo? Propriedades de um espelho esférico. Vamos lá ver com calma. Então, vê, essas propriedades é importante que a gente entenda, porque é a partir dessas propriedades que a gente vai entender como as imagens são formadas. Então, vê, quando um raio paralelo chegar nos espelhos, ele vai ser refletido em direção ao foco. Então, vê, se for um espelho côncavo, o raio refletido vai chegar e vai refletir em direção ao foco. Se for um raio convexo, o raio vai chegar e vai refletir, ó, como se ele estivesse saindo do foco. Tá ok? Lembrando que no espelho côncavo eu tenho um foco real e no espelho convexo eu tenho um foco real e virtual, certo? Segunda propriedade. Se o raio que incide passar pelo foco principal, ele vai ser refletido de forma paralela. Então, vê, no espelho côncavo, o raio chegou passando pelo foco. No espelho convexo, o raio chegou em direção ao foco. Quando ele for refletir, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Se você for verificar, é só o inverso desse daqui, ó. Então, no primeiro, ele chega paralelo e passa pelo foco, e no segundo caso, ele chega pelo foco e volta paralelo. Então, se você sabe um, você vai saber o outro. Terceiro, se o raio de incidência chegar passando pelo centro de curvatura, em direção ao centro de curvatura, ele volta na mesma direção, porém no sentido contrário, tá? Então, vê, o raio de luz que chega passando pelo centro de curvatura, ele volta na mesma direção, porém com sentido contrário. E a quarta, se o raio refletido, o raio incidente, chega em direção ao vértice, ele volta com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal, tá? Ele é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Isso quando o raio incidente chega em direção ao vértice, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Bom, pessoal, terminamos essa primeira parte para não ficar muito alongado, então eu vou deixar a parte de construção geométrica de imagens para a próxima aula.